Outro destaque: o Supremo Tribunal Federal aumentou a pressão para que as redes sociais sejam responsabilizadas por conteúdos publicados em uma articulação que levantou novas críticas no Congresso Nacional sobre uma suposta invasão do Judiciário em decisões do Legislativo. Nos últimos dias houve uma série de movimentos no STF que levaram a cobrança sobre o Legislativo. Rosa Weber, presidente da Corte, decidiu pautar o julgamento que envolve o Marco Civil da Internet já na próxima semana, o que deve antecipar um desfecho judicial em caso de demora na votação do PL das fake news na Câmara. Por falar em fake news, o Tribunal Superior Eleitoral multou os deputados Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, além do senador Flávio Bolsonaro, por divulgarem um vídeo com informações erradas sobre Lula durante a campanha eleitoral. O valor da multa não foi divulgado. José Maria Trindade, e com a tendência de momento por aí, Zé, é mesmo que o Supremo se antecipe ao Congresso e que, como não foi votado o projeto das fake news lá na Câmara, o próprio Supremo resolva a parada, é isso, Zé? E o aviso foi antecipado. Olha, vocês têm que votar isso aí ou nós vamos decidir. Como sabiam que iam ser derrotados, né, governo e o setor grande ali do Centrão, eles recuaram, o Supremo, então tá bom. Dias Toffoli colocou na votação. Agora veja bem, o que o Supremo vai fazer? Legislar, vai regulamentar, vai definir como vão funcionar essas plataformas digitais. Eu entendo e acredito que boa parte do mundo, não é só do Brasil, que as plataformas digitais, elas se incluem dentro de uma sociedade, portanto, elas estão controladas por lei, ou seja, regulamentadas. O que ninguém aceita é esse projetão tratando de vários assuntos e tentando dominar esse novo mundo da comunicação. Nem a China, nem Cuba consegue, nem Venezuela consegue dominar esse novo mundo da comunicação, porque ele surgiu, ele veio exatamente para dar pluralidade e dar transparência ao mundo. Ah, mas vamos bloquear aqui, você entra com o computador num processo como se estivesse em outro país. É natural, é assim. E as páginas sociais também migram para outras plataformas. A força de inventividade nesse setor é muito grande. Não é possível travar essa nova comunicação. O mundo inteiro discute isso. O que é preciso é dar uma legalidade na entrada, ou seja, identificar as pessoas que estão usando. E eles podem falar o que quiser e serão responsáveis pelo que falam. O CPF deve estar lá. Esta é a regulamentação. A própria Constituição garante isso. Quando ela garante o direito à livre expressão, no mesmo artigo fala vetada a possibilidade de não identificar o nome, né? O anonimato. Não é possível. Então, essa é a realidade. O Congresso não votou, o Supremo vai decidir, vai legislar. Agora, Vitor, é uma realidade que eu vejo aqui, eu acompanho. A força de uma lei, o espírito da lei, como dizia lá o Montesquieu na divisão dos poderes e sobre a força da lei, ela está na decisão do Congresso Nacional. Quando o Congresso decide não votar, é uma decisão. Quando o Congresso rejeita um projeto, é uma decisão de não regulamentar, de não votar. Então, na minha concepção, o certo ou errado, o Congresso já decidiu não votar. Ou seja, o Congresso, que elabora leis, diz, não vamos regulamentar isso. E dá para esperar alguma reação, Dantas, do Congresso Nacional diante desse movimento do Supremo Tribunal Federal? Ô, Brau, primeiro eu gostaria de entender se essa pressão, porque nós temos visto ministros se manifestando publicamente sobre essa regulação, fora dos autos, inclusive. Isso é propaganda? É propaganda enganosa? É coerção? Como é que a gente classifica isso? Qual é o impacto que isso tem vindo, que uma declaração de um ministro do Supremo, que é Supremo, né? Aqui no Brasil é Supremo. Qual o impacto que isso tem na cabeça de um político que muitas vezes tem processos correndo lá no gabinete, nos gabinetes desses ministros no Supremo? Qual é a diferença disso em relação a uma plataforma que se manifesta de
de forma contrária a determinada regulação. Por que só um lado desse debate pode debater? Quer dizer, não há debate, né? Só um lado pode se manifestar. Por que quem não deveria se manifestar está se manifestando? Percebam, essa é a realidade distópica na qual estamos imersos, inseridos e pretendendo resolver, talvez, um dos grandes dilemas hoje da humanidade, que é justamente como lidar com essas redes sociais, com essas plataformas de comunicação, de mensageria. Não é um problema exclusivo do Brasil, muito pelo contrário. A Europa está dedicada a isso, vários países, os Estados Unidos, onde estão lá, é o berço, né, das big techs, vários outros países, nas autocracias, nós já vimos como eles estão lidando com isso. E particularmente aqui no Brasil, que é muito semelhante à forma. Ontem nós vimos, a semana, né? Ao longo da semana nós vimos aí o pessoal, alguns órgãos de imprensa, inclusive citando, não, mas lá na Rússia eles derrubaram o Telegram. Sim, exatamente, lá na Rússia, do Putin. Na Índia também. Na China nem entra, já baniram, vão banir aqui também. O representante, o dono do Telegram, já disse que se arrocharem mais, ele vai embora, vai levar o Telegram embora do Brasil. Então, assim, nós, primeiro que nós estamos nos antecipando a um debate que ele me parece que não está resolvido lá no berço das Big Techs, que é nos Estados Unidos. Então fica parecendo que nós queremos mostrar ao mundo o quanto somos desenvolvidos, né, nesse plano jurídico, nesse plano jurídico tecnológico. Na verdade, me parece que nós somos cobaia. Me parece que nós estamos sendo alvos de um experimento. Vamos censurar, vamos apertar daqui, vamos apertar dali, vamos banir. Vamos ver no que isso vai dar. Tentativa e erro. Nós estamos testando empiricamente algumas teses. E parece que o órgão de executor, o braço científico desse processo é o Supremo. Então, assim, nós estamos realmente fora de lugar, de contexto. Nossas autoridades estão se preocupando com coisas que não deveriam se preocupar. O Congresso está emparedado, já não legisla há muito tempo, deixou passar o bonde da história. O STF já pegou as rédeas desse processo e vai impor a sua vontade. Com tudo isso, com ministros declarando publicamente os seus posicionamentos. Nós já sabemos o que vai acontecer. Não há nada que se possa esperar diferente do que já está posto. Por quê? Porque o posicionamento deles já é conhecido de todos nós. Então, infelizmente, eu acho que uma reação do Congresso ela precisa vir de uma maneira muito contundente, mais contundente do que esta que foi feita com a retirada de pauta do PL das fake news. Pavinato. Ô, Alemão, você pode pôr uma imagem que eu te mandei aí? Porque quando eu vejo o STF falar de penas mais rígidas, eu lembro desse caso, desse menino. Quando eu produzia e comentava séries de crime real, esse caso foi o que mais me chocou, tá? Quem nos acompanha pela TV, pela internet, tá vendo aí a foto do menino Paulinho Pavese. Esse menino, senhores, ele teve uma queda e foi ao hospital. Poderia ter saído no mesmo dia, mas ele deu um infinito azar de cair num hospital que os médicos faziam parte de uma quadrilha de transfusão de órgãos. Os médicos mataram o Paulinho Pavese dentro do hospital, tiraram os órgãos dele e os abutres que fizeram isso não foram presos. O médico que fez isso com essa criança de 10 anos, no ano 2000, foi preso anteontem, 23 anos depois. 23
23 anos depois. 23 anos depois, um médico que mata a criança para fazer tráfico de órgãos, ou para esconder o médico, ou seja lá o que for. Um assassino de uma criança, que é um crime hediondo, leva 23 anos para ser preso, e o STF está preocupado com regras rígidas para Big Techs. Eu quero saber se o Supremo Tribunal Federal é um tribunal de justiça ou é um tribunal da Inquisição. Toda vez que eu vejo a imagem do menino Paulinho Pavese, eu vejo a merda de sociedade que nós somos, porque um pai levar o seu filho para o médico porque ele caiu, ter o seu filho morto e não ver justiça por 23 anos e ser obrigado a ver um médico andando na mesma cidade, solto, rindo, rico. E o STF está preocupado com regras mais rígidas para as Big Techs. O mesmo STF que, quando o pacote anticrime foi aprovado em 2019, que previa o fim da progressão do regime de pena para os criminosos hediondos, negou, falou que é inconstitucional uma rigidez de pena para quem comete crime hediondo. Agora eles querem penas mais rígidas, regras rígidas para Big Tech. Que afinal de contas, esses senhores, eles ficam muito mais revoltados porque eu não sei, eu devo sofrer algum tipo de transtorno mental, Vitor. Eu não devo ser normal, eu não devo gozar da minha razão perfeita, eu não devo estar no meu juízo, porque eu não consigo sentir a gravidade que é uma mentira de uma Big Tech ao lado de um médico que mata uma criança de 10 anos em defesa, retira os seus órgãos para venda e só é preso 23 anos depois. Eu não consigo compreender como um tribunal que proíbe o fim da progressão do regime de pena para criminosos hediondos, quando são presos, porque esse criminoso demorou 23 anos para ser preso e daqui a pouco está solto porque é idoso. E eu não consigo ver onde é que a gravidade é maior da Big Tech e da fake news.